Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. A Casa da Moeda tinha 2.000 funcionários na época e pelo estudo da FGV, precisava de 1.500 para operar. Então você tinha muita gente ali que poderia ser realocada em outros locais. Então a gente fez todo um trabalho de turnaround, de rearrumação da empresa. Então cortamos todos os custos administrativos. Em 6 meses a gente já tinha cortado 200 milhões de reais. Só de custo administrativo, carro à disposição, e aí botou carro sob demanda, cortou um monte de coisa, tinha um salão nobre para os diretores almoçarem, e a gente foi almoçar no bandejão, cortou isso, cortou garçom, cortou tudo que vocês possam imaginar de custo administrativo e reduziu. Enquanto a gente estava fazendo isso, todo mundo aplaudia. Aí chegou no momento da hora da verdade, onde a gente começou a abrir o mercado, porque tinha fornecedor que estava ali há muitos e muitos anos e não eram trocados. E aí a gente, sob o preceito de, não é trocado porque para não deflagrar os segredos das cédulas. Eu falei, gente, não é possível. Se a gente for comprar a tinta verde 237, ninguém vai conseguir reproduzir a cédula. Precisa de fio de segurança, precisa do papel adequado, precisa da marca d'água, precisa de outras milhares de tintas, precisa da máquina. Não é bem assim que a coisa funciona. Então era uma desculpa para que ficar sempre naquela questão dos mesmos fornecedores. E aí a gente abriu o mercado, começou a comprar insumo pela metade do preço, muitas vezes. No meu primeiro dia da Casa da Moeda, eu peguei uma licitação que era esquisita e mandei refazer, porque o 7º colocado que tinha ganho. Então, o primeiro foi desqualificado, o segundo desqualificado, o terceiro desqualificado. Foi que tanta gente desqualificada é essa? Aí via que um era mãe do outro, que era tia do outro, não sei o quê. Ou seja, era gente que entra na licitação para depois poder perder por desqualificação de documentação e o valor sair pelo valor que se queria fechar o negócio. Então, a gente contratou, essa foi especificamente uma licitação de carro blindado, a gente contratou pela metade do preço que ia ser fechado inicialmente, e muitos dos casos foram assim, roteirização de ônibus que passava quase de porta a porta para pegar as pessoas e tinha que passar nas vias principais e as pessoas se deslocarem para as vias principais. O ônibus ia a mais de 100 quilômetros da fábrica, e num fatídico dia eu dei uma entrevista para a Globo News, falando que a Casa da Moeda precisava ser sustentável, que ela não podia virar um peso para a União, não poderia virar uma empresa dependente. Já tinha um clima tenso na empresa, porque era uma empresa que estava na lista de privatizações, e eles buscaram uma diretoria que fosse tecnicamente capaz de reverter a situação da empresa ser lucrativa e que não fosse uma oponente da privatização, porque quem privatiza não é a direção da empresa, é o ministério. Só que você não pode ter ali na cadeira uma pessoa que vai boicotar o processo. Então já estava a empresa toda tensa com a privatização, que é o que eles mais temem, é que uma empresa pública seja privatizada, e, além do mais, falando sobre ajuste de benefícios, ajuste de custos. Aí eu dei uma entrevista na Globo News, falando sobre a sustentabilidade da Casa da Moeda e tudo mais, explicando o processo. A entrevista foi altamente elogiada, a gente me ligou elogiando, o Ministério da Economia ligou elogiando, mas o sindicato soltou uma fake news dentro da empresa que eu tinha falado, e a entrevista está aí para quem quer ver no YouTube, dizendo que eu tinha dito que a Casa da Moeda tinha que ser vendida e todo mundo demitido. E aí teve invasão na sede, eu tive que sair de lá escoltado, 11h30 da noite, ameaça de linchamento, eu recebi ameaça de morte durante esse processo, por mexer com o fornecedor, por mexer com contribuição em benefícios. Então, depois que a gente começou a mexer com as licitações, moralizar as licitações, e a gente ajustou o acordo coletivo, que é as pessoas poderem contribuir mais com os benefícios. Você tinha, por exemplo, 40% da empresa não pagava nada pelo plano de saúde e podia botar de dependente cônjuge, filhos, pais, mães, irmãos. Então é um custo estrondoso. Então a gente ajustou isso, claro que foi em via judicial, e aí a gente conseguiu ajustar, a empresa se transformou numa empresa lucrativa. Foi um processo muito desafiador, no ritmo do público que é mais lento, e também fizemos o planejamento estratégico, desdobramos em todas as ações, criamos indicadores, book de gestão, tudo foi feito, um PNL por produto. Todos os produtos individualmente tiveram que ser sustentáveis e a gente conseguiu que eles fossem sustentáveis. E aí o impossível aconteceu, que era a Casa da Moeda ser lucrativa sem o selo fiscal de bebidas. Porque a gente conseguiu baixar o custo
E por ter baixado o custo, nosso preço ficou mais competitivo e a gente conseguiu vender cédula para a Argentina. E botou uma cláusula que a gente só entregava se recebesse antes, para não tomar o calote. Então, tudo isso junto fez da empresa uma empresa lucrativa. Só que em determinado momento de... Quanto tempo isso? 1 ano. 1 ano. 1 ano no máximo. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.